A Petrobras surpreendeu todo mundo com seu primeiro prejuízo em quase 4 anos. A companhia registrou um prejuízo de 2,6 bilhões de reais no segundo trimestre. Para vocês terem noção, no mesmo período do ano passado, o lucro líquido da empresa foi de quase 30 bilhões de reais. Vamos entender de onde veio esse prejuízo. Os brasileiros não são tolos e estão vacinados contra o modelo lulopetista de confundir para dividir, de iludir para reinar. Mas vejam a audácia dessa turma. Depois de ter quebrado o Brasil, Lula diz que quer voltar ao poder. Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime. O lucro da Petrobras caiu quase 29 bilhões de reais no segundo trimestre de 2023, o que representa uma queda de 47% em relação ao mesmo período do ano passado. Essa queda acontece após a mudança na política de preços da empresa, que abandonou o conceito de paridade de importação e implantou o modelo defendido pelo PT. Com a mudança, a Petrobras vem operando com defasagem de cerca de 20% na venda de combustíveis. Agora, por outro lado, o balanço divulgado mostra que a dívida bruta da estatal saltou 8,7%. Olha, a Petrobras está sendo gerida de forma política e, de novo, já houve uma contenção aí da inflação de uma maneira barbeira, reduzindo preços de forma artificial da energia, os chamados preços administráveis, né? Energia, água, serviços e taxas públicas, e inclusive da Petrobras. Aí a Petrobras entrou numa situação e ficou a empresa mais endividada do mundo. Na gestão Bolsonaro houve um equilíbrio ali entre o preço dos combustíveis e o mercado internacional, e houve também uma decisão do governo de reduzir os impostos. Os governadores chiaram muito, mas isso equilibrou a empresa e manteve os preços dos combustíveis ali nos patamares reais. Havia naquela época uma oscilação muito grande do mercado, o preço do petróleo subiu, o valor do dólar aqui internamente também subiu, e isso provocou um desequilíbrio, aumentando muito o preço dos combustíveis. E é uma área muito sensível, né? Os combustíveis acabam impactando a inflação e os preços de toda uma cadeia. Tudo precisa de ser transportado, é preciso de energia, enfim, a Petrobras realmente é muito estratégica. Havia ali a possibilidade, até a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, de privatizar a Petrobras, já que ela não pode equalizar os preços dos combustíveis, para que ser uma estatal? É um raciocínio correto. A Petrobras anunciou ontem à noite um lucro recorde, 188 bilhões de reais. Hoje o presidente da companhia disse que o alinhamento com o mercado internacional vai deixar de ser a única referência para o preço dos combustíveis. O lucro recorde da Petrobras em 2022 foi de 188 bilhões e 300 milhões de reais e representou crescimento de 77% em relação ao lucro líquido do ano anterior. Na primeira entrevista de Jean Paul Prates como presidente da Petrobras, ele disse que o petróleo continuará sendo a principal atividade nas próximas décadas, mas que a empresa será protagonista também na economia de baixo carbono, como, por exemplo, na produção de energia eólica em alto mar. Ele afirmou que a isenção de impostos federais, a política de preços e a venda de ativos ajudaram nos lucros da empresa. Em quase 2 horas de entrevista, Jean Paul Prates foi perguntado principalmente sobre a mudança na política de preços da Petrobras, o chamado PPI, que hoje acompanha as oscilações do câmbio e a cotação do petróleo no mercado internacional. Prates criticou a atual política e afirmou que a partir de maio, quando a nova diretoria e o novo conselho administrativo da empresa tiverem tomado posse, a Petrobras vai discutir mudanças na formação de preços, mas que vai manter vínculo com preços internacionais. A gente considera aí preços de combustíveis na sua paridade internacional, associada com o custo de oportunidade de exportação, associada com a assunção do market share de interesse da Petrobras. Tá? E nós estamos trabalhando nessa direção. E nessa direção me parece que está tudo funcionando bem. Por aqui? Não. Aqui ontem a gente teve uma notícia bem desagradável. Ontem à noite, a Petrobras divulgou o seu balanço e reportou um prejuízo de mais de 2 bilhões e meio de reais. Mas como é que pode? No mesmo trimestre do ano passado, no segundo trimestre de 2023, a Petrobras anunciou um lucro de quase 30 bilhões de reais. Há 2 anos atrás, a Petrobras era a empresa que mais distribuía lucro no mundo, distribuía mais lucro do que a Microsoft, que a Amazon. A empresa citou eventos extraordinários, não recorrentes, para explicar esse rombo gigantesco. Falou de um acordo com o CARF de 12 bilhões, que era grande, de dívidas do exterior, da disparada do dólar. Eu sei lá. Às 11 da manhã, a diretoria da Petrobras vai fazer uma teleconferência para explicar esse rombo gigantesco. O ADR da Petrobras já está caindo 1,30% em Nova York agora. Daqui a pouco também vai sair o IPCA, a inflação oficial do Brasil. Muito importante pro rumo dos juros e, consequentemente, pro dólar. Né? Não tem conversa. Se a inflação que é salgada, se voltar a subir, acelerar, tem que subir os juros, senão o dólar dispara mais. A Petrobras surpreendeu todo mundo com seu primeiro prejuízo em quase 4 anos. A companhia registrou um prejuízo de 2,6 bilhões de reais no segundo trimestre. Para vocês terem noção, no mesmo período do ano passado, o lucro líquido da empresa foi de quase 30 bilhões de reais. Vamos entender de onde veio esse prejuízo. A empresa teve 2 eventos não recorrentes. O primeiro foi o reconhecimento de um custo de mais de 10 bilhões de reais referente a um acordo na CARF. O segundo ponto foi por conta da desvalorização do real frente ao dólar. O dólar saiu de R$ 5,00 para 5,70. São mais de 14% de alta no ano. E a dívida da empresa é em dólar, e isso impactou negativamente o resultado em quase 20 bilhões de reais. A empresa também está lidando com algumas incertezas, como por exemplo o deságio em relação ao PPI, que é o preço de paridade internacional. A empresa As empresas estatais brasileiras devem fechar 2023 com um rombo de quase 6 bilhões de reais. Para a surpresa de 0 pessoas. Mas continua, que tem mais. Pela primeira vez em 8 anos, o Tesouro Nacional pode ter que cobrir esse déficit. Em 2021, as estatais registraram um resultado positivo de 3 bilhões de reais. No ano passado também, quase 5 bilhões de reais. De acordo com números do Banco Central, de 2012 a 2017, elas fecharam no vermelho. Direto da Globo, hein? Pra ninguém me culpar de fake news.